6 dicas para um retrato incrível. Será que os tutores gostam desse tipo de foto? Será que eu consigo fazer um retrato bacana em externa? Ou isso vale só para fotografia de estúdio? Qual é a melhor lente? Qual é o melhor ângulo? Você tem dúvidas aí sobre retrato? Fica aqui comigo na aula de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Hora da Fotografia Pet de número 112, essa série de vídeos onde eu ajudo fotógrafos iniciantes ou já avançados a viver de fotografia pet. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Andréa Machado, fotógrafa especializada em pets, e o tema do nosso vídeo de hoje são 6 dicas incríveis para um retrato perfeito. Antes da gente falar das dicas, a gente precisa deixar aqui muito claro o que é um retrato. O retrato, ele é um tipo de fotografia onde o nosso modelo, no caso aqui, o pet, ele fica em mais evidência, ou seja, ele é o nosso assunto principal, ele é o foco da nossa fotografia. Geralmente, o retrato tem um plano mais fechado, ou seja, ele vai mostrar, pode até mostrar o pet de corpo inteiro, mas ele não vai mostrar ali o ambiente, o que tem em volta, mas ele costuma ser mais de meio corpo ou até de rostinho. E o objetivo é a gente conseguir capturar as características deste pet. Muita gente fala que retrato somente de pessoas, mas eu acho que os pets hoje são tão membros da nossa família, são vistos como filhos por muitas pessoas, então por que não considerar que sim, a gente pode fazer retratos dos pets. O objetivo então principal é mostrar as características desse pet, o que torna ele individual, captar a sua personalidade, se ele é mais alegre, mais sorridente, se ele tem uma carinha amarrada, uma cara às vezes mais de bravo, um olhar meigo, é isso que os tutores querem ver no retrato. E uma coisa importante, o retrato não precisa ser de um único pet. Você pode, por exemplo, ter 2 pets em um mesmo retrato, e eu considero até que você pode ter um retrato do tutor como pet, quando você tem aí uma foto que é bem de pertinho, bem fechada neles, que mostra muito bem aí a sua expressão e a sua individualidade. Outra coisa que é muito legal a gente comentar, e isso a gente pode ver nessa foto que eu estou mostrando aqui para você agora, é que nem todo retrato o pet ou a pessoa precisam estar olhando diretamente para a câmera. Se o pet estiver de perfil, estiver olhando um pouquinho de lado, mas isso é uma foto de plano fechado, onde ele é aí o assunto principal e esse retrato capta a sua personalidade, as suas características, é um retrato. Andréia, e por que eu deveria me preocupar em fazer um retrato? Ou por que é uma oportunidade para mim fazer um retrato dentro do meu ensaio? A primeira razão é que os clientes amam, eles adoram ter um belo retrato do seu pet. E a gente tem alguns exemplos aqui atrás de mim que a gente pode, considerar aí que são retratos que mostram bem a individualidade desse pet, mostra bem o rostinho, a pelagem, a sua expressão. Muitos cãezinhos têm alguma característica específica que os tutores amam e ficam muito felizes quando a gente consegue aí registrar. Por exemplo, um cachorro que tem um olhinho de cada cor, um cãozinho que tem uma orelhinha mais caidinha do que a outra, ou uma manchinha que ele tem no focinho, uma pintinha que ele tem na língua. Então é muito bacana quando a gente consegue registrar isso com as nossas fotos, quando a gente faz ali um retrato bem feito, porque é uma foto que o tutor ama e sempre vai comprar. É também um tipo de foto que fica muito legal para você fazer um quadro. Então é um tipo de foto que é mais fácil. Você pode até fazer um retrato preto e branco, ou você pode manter cores mais da natureza, mais terrosas, como eu tenho nesses retratos que estão aqui atrás de mim. Então são fotos que dão belos quadros e você pode inclusive sugerir isso para o seu cliente. Outra razão para você incluir os retratos nos seus ensaios é que eles são muito fáceis de fazer. Como assim, Andréia, fácil? Se a gente comparar com outros tipos de fotografia, é muito mais fácil você registrar um retrato do pet do que o pet correndo, do que o pet saltando, do que o pet muitas vezes até interagindo
com o tutor. O retrato você consegue fazer em qualquer lugar. Você não precisa estar numa locação super bonita, num campo de flores ou num parque maravilhoso. Até num cantinho ali do jardim da casa do tutor, dentro da casa do tutor, você consegue achar um cantinho. Você só precisa de uma boa luz e de um fundo neutro para você fazer um retrato. Outra característica é o tutor pode até estar muito perto. Se é um cãozinho, por exemplo, que ele é mais inseguro, ele é mais medroso, se você fizer um retrato só do rosto, o tutor pode estar ali em contato com o cão, nas costas do cão, com a mão no bumbumzinho do cão, fazendo um carinho para deixar ele mais tranquilo. Você consegue também utilizar uma guia e uma coleira com um cãozinho aí que seja um pouquinho mais agitado, que não esteja acostumado a ficar solto, e você vai ter um pedacinho muito pequeno para remover no Photoshop. Então, é um tipo de fotografia mais simples de você fazer no seu ensaio. O fato do pet estar parado para você fazer esse retrato também facilita bastante para você fazer um enquadramento bem feitinho, para você fazer o foco. Muitos fotógrafos pet têm dificuldade com o foco e no retrato que o cão vai estar ali paradinho, o tutor vai estar do lado, vai ser muito mais fácil você acertar esta foto também. E, além disso, é uma foto rápida de ser feita, porque você não precisa ali de muitos outros elementos, você não precisa cuidar de outras coisas que estão acontecendo, é só você achar ali o cantinho perfeito, que a gente já vai falar sobre isso, e fazer o seu clique. Então sim, vale muito a pena você incluir os retratos nos seus ensaios e você pode até usar estímulos diferentes, palavras diferentes, petiscos, brinquedos, para conseguir captar expressões diferentes do pet. Quanto mais expressões ali que tenham a ver com a personalidade dele, que você consiga registrar, mais encantado o tutor vai ficar e mais fotos ele vai querer do seu ensaio. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nesses exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem um cãozinho que ele é bem pequititinho, é um Spitz, ele estava ali em cima de uma muretinha que tinha essa moita atrás da muretinha, e olha só que retrato mais fofo que você conseguiria aí fazer tranquilamente em qualquer local. Na segunda foto a gente já tem aí um cão maior, um cão de grande porte, mas olha como a gente consegue ver bem aí o pelo, ver bem o formato da cabeça, o olhar, olha que fofo esse retrato. E aqui também, por mais que a gente esteja em externa, olha como eu tenho um fundo bem desfocado e de cores até muito parecidas com o pet. Então olha como isso funciona super bem. E na terceira foto, a gente tem aqui esse bulldog com este fundo preto, que ficou muito legal com a cor da pelagem dele. E essa foto, acredite ou não, foi feita numa cadeira, daquelas cadeiras que o pessoal tem na área externa da casa, aquelas cadeiras que geralmente ficam em volta da piscina. Claro que teve ali depois um tratamento de imagem para deixá-la mais pretinha, mas olha só como a gente consegue fazer um belo retrato em qualquer local. Se você está gostando aqui desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não custa nada para você e isso me ajuda a saber que você chegou até aqui, e se inscreve também no canal para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Bora lá então para a nossa primeira dica para você fazer um retrato perfeito, que é use uma lente longa. Uma lente longa é uma lente aí acima de 50 milímetros de distância focal. Por que usar uma lente longa? Primeiro, com uma lente longa, você vai conseguir um desfoque melhor. Isso, claro, se a gente estiver pensando numa fotografia em externa. Se você estiver fotografando dentro de um estúdio, você pode usar uma outra lente, não tem problema algum, porque você não vai ter essa questão de desfoque. Mas em externa, você quer sim, num retrato, ter um fundo mais desfocado, um fundo mais borrado, para dar mais destaque para o pet. Então, quanto mais longa a sua lente e quanto maior a abertura que você usar, mais você vai conseguir aí descolar este pet do fundo. Andréia, mas eu só tenho uma 50 milímetros. Pode usar 50 milímetros, gente. Dá para fazer retratos lindos com a 50. Eu mesma utilizo a 50. Mas se você tiver uma lente mais longa, use essa lente para esse tipo de foto. Ou seja, use a lente mais longa que você tiver. Outra questão que ajuda muito você usar uma lente longa é que você não vai ter que ficar tão pertinho do pet, principalmente se você quiser fazer um retrato mais fechadinho, só do rosto. Então, se for um pet talvez muito agitado,
ou um pet muito medroso, você manter essa distância vai ajudar ele vai ajudá-lo aí a ficar mais tranquilo, mais calminho, e isso vai facilitar no seu ensaio. Andréia, não posso então usar uma lente angular para fazer um retrato? Você pode, quem sou eu para dizer que você não pode? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, uma lente mais angular, como uma 35, como uma 24, uma 17 milímetros, você primeiro vai ter que chegar muito pertinho desse pet para fazer um retrato mais fechado, principalmente se for um pet pequenininho, isso pode ser um problema, ele pode ficar incomodado ali com essa proximidade, e quanto mais próximo você chegar, mais distorção você vai ter nessa imagem. Se é isso que você quer, se você quer criar uma foto mais caricata, um retrato que não retrata de fato a realidade, mas um retrato aí diferenciado, algo um pouquinho mais caricato, mais engraçado, pode sim usar uma lente mais angular para criar isso. Mas esse tem que ser o seu objetivo e o seu cliente tem que estar de acordo com isso, ou seja, ele tem que estar aí interessado nesse estilo de fotografia. E vamos para a nossa segunda dica para você criar um retrato perfeito, que é o timing do retrato, o melhor momento para você fazer esse tipo de fotografia. No retrato, como você quer capturar bem a expressão do pet, as características do pet, é importante que ele esteja ali feliz, relaxado, numa boa. Você não quer nem que ele esteja agitado demais, porque você não vai conseguir que ele fique parado. Você também não quer que ele esteja cansado demais, né? Jogado no chão com aquela língua para fora. Então é importante você observar o pet ao longo do ensaio. É um pet muito calmo, muito tranquilo? Já faz o seu retrato no começo do ensaio. É um pet muito assustado? Ganha a confiança dele um pouquinho antes de fazer o retrato. É um pet muito agitado, então gasta a energia desse pet, deixa para fazer esse retrato mais para o final. Então não tem aqui um momento certo do ensaio para você fazer esse tipo de fotografia, você precisa ir observando o pet para decidir o momento ideal. Terceira dica para você criar um retrato incrível é: procure um fundo limpo, sem distrações. Se você está em externa, tenta procurar um fundo que esteja mais distante. Se tem árvores, que isso esteja mais distante, que não tenha um tronco, não tenha uma lixeira, não tenha uma pessoa, não tenha nenhum elemento que vai ficar ali esquisito, aparecendo por trás do ombro, ou ali principalmente por cima da cabeça do pet. Busca um lugar sem distrações. Às vezes o pet deita, por exemplo, no chão, que dá um lindo retrato, mas você tinha ali o pé de um banco, um pé de uma pessoa, alguma coisa que vai te atrapalhar. Claro que você pode remover isso depois no Photoshop, e eu recomendo que você remova, mas se você já achar um fundo mais neutro, você não vai gastar este tempo depois. Dica número 4 para você criar um retrato perfeito é: cuide da sua luz. O fato dessa foto ser bem fechadinha não significa que você não precisa se preocupar com a intensidade e nem com a posição da luz. Se você estiver fazendo uma foto em estúdio ou em domicílio, na casa aí do cliente, acha um lugar que tenha uma luz bacana para esse retrato, isso vai fazer toda a diferença no seu retrato. Agora, se você estiver em externa, também busca uma luz bacana, busca uma luz interessante. Pode ser uma luz um pouco mais dura, um pouco mais suave, isso vai depender do teu estilo de fotografia, mas o importante é que essa luz não atrapalhe a sua foto, que essa luz não chame mais atenção do que o próprio pet, do que a expressão do seu pet. Se você tiver, por exemplo, aquele efeito, né, que a gente chama de vaca malhada, você bota ali o pet na sombra, mas tinha alguns pedaços de sol, fica sombra e sol, isso vai gerar uma distração. Se você tiver, por exemplo, muita luz no seu fundo, aquela luz estourada, isso vai gerar uma distração. O seu retrato não vai ficar bacana. Então, cuida da sua luz para que ela deixe o seu pet ainda mais fofo, ainda mais lindo e que ele ganhe mais destaque no seu retrato. E a nossa dica de número 5 para você criar retratos incríveis é: explore ângulos diferentes. Gente, aquela história de que toda foto tem que ser feita no nível do olho da pessoa ou do pet não é bem assim. Dá uma olhadinha nessas duas fotos aqui. Na primeira foto, essa foto foi feita bem de cima para baixo, o pet estava olhando bem para mim, olha que cara de maluquinho que ele ficou,
uma fofura. Isso é uma expressão que ele faz bastante quando está brincando e por isso a tutora amou esta foto. Olha como o fundo da minha foto na verdade é o chão, não aparece nenhum elemento, só as folhas que estavam ali. E dá uma olhada agora nessa segunda foto. Não sei se você conseguiu sacar ou não, mas é o mesmo pet no mesmo ensaio. Só que isso aqui foi mais pro final do ensaio. Ele deitou, já estava um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais relaxado. A gente colocou ali a bolinha na frente dele e eu fiz essa foto bem de baixo para cima. Eu estava ali com a câmera quase colada no chão. Olha como eu aparece agora, tanto o chão como o fundo, mas como isso tudo está muito desfocado, o foco está totalmente no pet. Eu também considero essa foto como um retrato. Então olha só como, inclusive, em momentos diferentes do ensaio e você utilizando ângulos diferentes, você consegue criar retratos bem diferentes do mesmo pet. E essa terceira foto que eu quero mostrar aqui para você, esse é um cãozinho bem pequenininho, ele cabe na palma da sua mão. Eu acho que ele não pesa nem 2 quilos, mas olha como ele tá grandão, bonitão aqui na foto. Porque essa foto foi feita bem de baixo para cima e isso aumenta o pet. Então esse é um ângulo aí que favorece bastante quando você tem pets bem pequenininhos. Você só precisa tomar muito cuidado com a direção do pet para que a tua foto não fique esquisita. Se você estiver fotografando de cima para baixo, ele precisa estar olhando para você para dar destaque aos olhos. Se você estiver fotografando mais de baixo para cima, ele também precisa baixar um pouquinho a cabeça para olhar para você, ou pelo menos ele pode até olhar de lado, mas se ele estiver com a cabeça muito para cima, você vai ter muito pescoço na foto, que não é o ideal. Então, cuida ali do seu ângulo para você conseguir mostrar o melhor do pet. E a nossa sexta e última dica para criar retratos incríveis é cuidado com o corte. Eu vejo muita foto aí nas redes sociais que o cãozinho tá sem uma das orelhas, que o cãozinho tá com um corte muito perto aqui do pescoço, ou com um corte no meio da pata ou no final da pata. Esses cortes não são legais. Então, tenta sempre cortar a sua foto no meio do peito do pet. Esse é uma posição bacana para você cortar, né? Um local legal para você cortar, que não causa estranheza em quem vê a foto. Se você tiver uma foto muito de rosto, um plano muito fechado, de repente o pet virou a cabecinha, o foco é bem o olho, você cortou um pedacinho da orelha, não tem problema. É como a gente às vezes corta o topo, né, da cabeça de uma pessoa numa foto, quando é uma foto bem próxima e a gente quer destacar o olhar. Agora, se é uma foto que o pet está todo lá, de meio corpo, que você tem bastante área do lado, você cortar a orelha, muitas vezes não faz sentido. Então, cuidado com os cortes na sua fotografia. E vamos lá para uma dica bônus, uma dica final para você que chegou aqui até o finalzinho do vídeo. A minha dica final aqui, bônus para você, é observa a postura do pet. Esse pet, para você fazer um belo retrato, ele precisa estar confortável, ele precisa parecer confortável. Muitas vezes o pet ele até tá bem, ele tá confortável, mas ele tem um jeito de sentar meio tortinho, ou às vezes ele tá cansado de tanto brincar e ele já tá meio cabisbaixo. E na foto, isso não vai refletir de uma boa maneira. Você sabe ali na hora que ele brincou muito e tá cansado, mas quem vê essa foto depois pode achar que ele tá triste, que ele tá meio amoadinho, e isso não vai ser um bom retrato. Então, observa se ele tá bem, se ele tá com uma postura bacana, qual é o melhor ângulo naquela postura. Se ele tá muito caidinho, se não é melhor ele deitar para você fazer um retrato numa outra posição. O mais importante de tudo no retrato é o pet estar lindo na foto. E essa foi a nossa aula de número 112 da Hora da Fotografia Pet. Se você gostou e ficou comigo até o final, deixa o seu like aqui para mim, não custa nada e eu vou saber que você chegou até aqui. E deixa aqui também um comentário se você quiser sugerir algum tema para algum próximo vídeo ou se você ficou com alguma dúvida. Se inscreve também no canal para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Tem vídeo novo toda semana e eu te vejo na próxima. Um beijo!